Irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Meu nome é Eduardo Oliveira. Estaremos estudando a nossa lições bíblicas de adulto, terceiro trimestre de 2024. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Nossa lição é a lição de número 10, dia 8 de setembro de 2024, Dia Nacional de Missões. O plano de livramento e o papel de Esther. Textual. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías capítulo 64, verso 4. Verdade prática. E nos momentos dramáticos da vida, que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Leitura bíblica em classe, Esther capítulo 4, versos 5 ao 17, Esther capítulo 5, do verso 1 ao 3, e o 7 e o 8. Introdução. Nesta lição, estudaremos a atitude de Mardoqueu e de Esther em favor de todos os judeus. Na introdução, aqui algo me chamou muita atenção sobre a atitude, primeiramente, de Mardoqueu e depois também de Esther. Mardoqueu ele toma uma atitude diante de um decreto de morte. E quantos de nós precisamos tomar atitude em muitas áreas da nossa vida? Não é só nos encruzarmos as nossas mãos, não. É nós tomarmos um posicionamento. Porque tem coisa na nossa vida que Deus faz, vai fazer. Mas tem aquilo que é para mim fazer, Deus não vai fazer por mim. Nós vemos na Bíblia que Jesus manda assim: retiram a pedra. O morto, quem ressuscita, é Jesus. Mas quem remove a pedra sou eu e você. Então nós precisamos tomarmos atitude para vencermos, vencermos obstáculos na nossa vida. Aqui na faixa final da introdução também, era preciso clamar a Deus e agir sob sua direção. Tem muitas coisas nas nossas vidas que acontecem de ruim, porque nós tomamos atitudes, decisões erradas, decisões equivocadas, e nós batemos com o cara no muro. Mas nós temos que aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Para mim ser filho de Deus, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo em minha vida. Toda decisão tem que ser orientada pelo Espírito Santo em nossas vidas. Continuando, número 1, o perigoso plano e o temor de Esther. Aqui, primeira parte, o lamento, choro, compadecimento, Mardoqueu não escondeu seu abatimento, o quadro trágico produzia nele um profundo lamento. Eu aprendo aqui também algo muito interessante. Mardoqueu ficou triste, Mardoqueu ficou cabisbaixo, angustiado, mas isso na nossa vida pode acontecer, mas eu não posso viver triste, eu não posso viver abatido. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, do 8 em diante, em tudo somos tentados, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguido, mas não desamparado. Se ele fica triste e não toma a atitude de jejuar, de orar, aquilo não teria se resolvido. Mas ele toma um posicionamento diante de Deus e Deus trabalha na vida de Mardoqueu usando Esther, usando todo o povo em jejum e em oração. Então não adianta ficar chorando pelo decreto do médico. Você pode chorar sim, mas precisa tomar uma atitude de orar, de buscar, de jejuar. Porque o segredo da vitória está em oração, jejum, consagração. Tem coisa na nossa vida que só vai ser mudado. A decreto na nossa vida só vai ser mudada quando nós tomarmos um posicionamento. E o que foi que Mardoqueu fez? Mardoqueu foi se humilhar, foi jejuar,
E a rainha vê o estado dele e vai saber procurar o que estava acontecendo. Aqui mais na parte final, compartilhar o nosso sentimento com as pessoas certas. Às vezes nós contamos as nossas mazelas, as nossas tristezas, para pessoas que não podem nos ajudar. Isso não resolve nada. Se eu preciso de um dinheiro emprestado, eu vou procurar com uma pessoa que não tem, e às vezes vai falar mal de mim, vai me perseguir? Não, não faça isso. Procure a pessoa certa, a pessoa que te vai dar um conselho, vai te ajudar, porque há pessoas usadas pelo Espírito Santo para te ajudar, para te guiar, para te orientar. Pessoas com mais tempo vivido, com mais sabedoria, com mais entendimento. E aqui na parte final, Jesus abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não deixasse só. Mateus capítulo 26, versos 36 ao 38. Se Jesus abriu o coração, e nós também temos que abrir o nosso coração, mas é para a pessoa certa. A Bíblia também vai dizer que tem amigos, Provérbios 18, verso 24, tem amigos que são mais chegados do que irmãos. Então nós temos que ter amizades, pessoas que vão nos ajudar, que vão não jogar nós para baixo, mas nos ajudar a subir, passar pela luta, pela prova, porque Deus sempre haverá pessoas para nos ajudar. Como Jesus levando a cruz no Calvário, ali tinha um Simão Sirineu que ajudou a Jesus a levar a sua cruz. Segundo ponto, um obstáculo real. Quero abrir aqui um parênteses. Na nossa vida sempre haverá obstáculo. Por mais fiel que você seja a Deus, sempre haverá obstáculo. A diferença de quem vence o obstáculo é uma pessoa que crê em Deus. Não importa o tamanho do obstáculo, você sabe que seu Deus é maior. Aqui no meio, Amã enviado-lhe inclusive uma cópia do decreto de Assuero e pediu que fosse ao rei e suplicasse aos judeus. Amã faz um decreto, faz toda a tramóia maligna para destruir o povo de Deus. O rei dá o seu anel e confirma. Então Mardoqueu se posiciona, vai até a rainha Esther, ele vai até o palácio, perto do palácio, a porta real. A rainha Esther vê ele, manda seu eunuco vir, trazer roupa para ele, e o eunuco vai passar o que estava acontecendo. Aí na primeira conversa, Esther falou assim, eu não posso ir, porque está escrito assim, mas havia um grande obstáculo. Esther respondeu, Mardoqueu lembrou que a lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamado pelo rei. Se uma pessoa se apresentasse à presença do rei sem ser chamado, e o rei não levantasse o seu cetro, essa pessoa seria morta. E tem 30 dias que a rainha Esther não vê o rei. Ela fala, se eu for, eu vou morrer. E o Mardoqueu disse assim para ela, minha filha, vou usar aqui minhas palavras, se você não for, socorro e livramento de outra parte virá, mas você e a casa de teu pai perecerá. O que eu aprendo aqui, nós precisamos tomar um posicionamento. Deus colocou ela naquele lugar porque ela serviria de um escape. Então seja escape na vida de alguém, seja um instrumento de Deus na vida de alguém. Mesmo que seja difícil, seja bênção na vida de alguém. Eu me lembro, a Bíblia vai dizer que Naamã, não é o mesmo Amã, é Naamã, o general assírio, tinha lepra. Ele leva cativo uma menina, leva para sua esposa, e essa menina foi um canal de bênção. Essa menina disse, lá em Samaria tem um profeta, que se ele orar ao Deus dele, você será livre. E ele foi e foi curado. Essa menina foi um canal de Deus para livrar Naamã. Então também eu e você possamos ser um canal de bênção para libertar vidas, libertar corações. Nosso terceiro aqui, o autoritarismo e morte. O que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por 2 oficiais do palácio em 465 a.C.
8 anos depois do episódio narrado no livro de Esther. Ele tinha medo de ser morto, que ninguém podia chegar à presença dele. 8 anos depois, o rei Assuero foi morto. O que eu aprendo aqui, não adianta nós depositarmos a nossa fé no nosso braço, no nosso poder aquisitivo, isso não resolve nada. A nossa confiança tem que estar em Deus. Em todo tempo, Deus é o nosso refúgio, é o nosso socorro bem presente. E para a parte final aqui, a mansidão nos livra de muitos infortúnios. E quando atacado, Deus é a nossa defesa. O que Deus é? A nossa defesa. Aqui está falando sobre a mansidão também, fruto do Espírito. Quem tem o Espírito Santo gera fruto do Espírito. Mansidão, paz, longanimidade. Então, para nós termos a vida abençoada por Deus, precisamos gerar o fruto do Espírito. E falando aqui sobre Deus é a nossa defesa, é Deus que nos guarda em todo momento, no trabalho, no serviço. Tem tanto livramento que Deus nos dá, algumas a gente nem vê, mas Deus está cuidando de mim e de você. Salmo 125, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Então, mas nós temos que depositar a nossa confiança nele. A Bíblia vai dizer também, aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia. A nossa força está em esperar em Deus, é em confiar em Deus. Não é confiar em mim, que eu não sou nada, eu não tenho nada, mas Deus é, mas Deus faz. Deus é todo poderoso. Ele sempre será de eternidade a eternidade. Então nós temos que depositar a nossa força em Deus. Como Davi foi enfrentar aquele gigante, ele depositou a sua confiança em Deus. Antes de ele ir para a batalha, ele já disse, eu vou contra ti, contra o Deus dos exércitos. Eu vou contra ti, não é na minha força, mas em nome de Deus. A confiança dele já estava firmada em Deus, que Deus daria vitória. Vamos continuar. Segundo subtópico, Mardoqueu convence Esther. Número 1, confiando na providência divina. Para a parte final, se Esther não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava na providência divina e se manifestaria de outra forma. A expressão socorro e livramento de outra parte virá. Revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. Mardoqueu, a confiança dele estava tão firmada em Deus, se a sua prima, se a sua filhada não se dispusesse a ir, ele sabia que Deus levantaria outra pessoa para dar livramento. Porque Deus não abandona o seu povo. Deus sempre vai levantar homens e mulheres para ser instrumento em suas mãos. E Esther, no primeiro momento, já falamos aqui anteriormente, ficou meio receosa, com medo, mas ela entendeu que ela precisava tomar um posicionamento, porque Deus tinha chamado ela para algo. E quantas pessoas têm parado, Deus tem algo na vida dessas pessoas, mas essas pessoas não tomam um posicionamento. Tem pessoas que Deus chama, escolhe para fazer algo, mas muitas pessoas estão assim, Deus falou. E nada vai acontecer na nossa vida se eu e você, nós não tomarmos uma posição. Deus prometeu a terra prometida, mas para alcançar a terra prometida tinha gigante, tinha que enfrentar luta, guerras, tinha que lutar. Eu aprendo que toda promessa de Deus, Deus nos prometeu, mas nós precisamos conquistar ela, mas é confiando em Deus, esperando em Deus. Segundo ponto, primeiro Deus, depois o homem. Isso aqui me chamou a atenção. Às vezes nós queremos fazer para nós, para o homem tem, mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que ser a nossa prioridade, mas também Deus tem que ser a nossa exclusividade. É Deus em primeiro lugar. Levantou de manhã? Glória a Deus, obrigado, Deus agradece
pelo fôlego de vida. Quantas pessoas dormiram e não acordaram, mas eu e você estão de pé. Por quê? Somos melhores que os outros? Não, porque Deus tem um projeto na minha vida e na sua vida. E nós precisamos tomar um posicionamento como Mardoqueu tomou. Hoje, se Mardoqueu tivesse cruzado os braços, poderia estar falando que Mardoqueu não se posicionou e acabou morrendo. Mas por causa de se posicionou, ele foi levado no lugar de Amã. Amã queria matar Mardoqueu, mas Mardoqueu intercedeu a Deus. A forca que Amã fez para matar Mardoqueu foi a forca que Amã morreu. E o anel que era de Amã foi para o dedo de Mardoqueu, porque Deus reveste maldição em bênção, tristeza em alegria. Mas precisamos confiar em Deus. Esther, continuando aqui, Esther convenceu-se que precisava agir. Então nós precisamos agir no meio da luta, no meio da prova. Na nossa família nós precisamos também tomar um posicionamento diante de Deus. Deus quer fazer, mas precisa de um posicionamento meu e seu. Aqui mais para o final está dizendo assim: antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Uma triste característica dos nossos dias: secularismo e materialismo. Quantas pessoas querem resolver antes de orar? Não. Gaste tempo orando, buscando, depois você vai se posicionar. Porque não adianta nada eu querer ir, mas não ter me posicionado diante de Deus. Esther manda orar, manda jejuar, manda buscar a Deus. Porque se Deus for na nossa frente, vai dar tudo certo. Mas o problema meu e seu, que nós estamos querendo, empinando o nosso nariz, falei, eu vou fazer, eu faço, acontece, vai quebrar a cara. Mas quando eu coloco Deus na nossa, o Senhor vai na minha frente, porque o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor pode resolver todos os meus problemas e todas as minhas situações. E ela se pôs a orar, ela também jejuou. Porque tem muitas pessoas, ela pede para todo mundo jejuar, mas ela também jejuma. Tem muitas pessoas, ore por mim, faz por mim. Não, eu vou orar para te ajudar, sim, mas você também precisa tomar um posicionamento. Tem muitas pessoas, vocês oram por mim? Não, Deus também quer um posicionamento seu. Deus quer que você se aproxime dele e grandes coisas ele vai fazer por você, mas precisar tomar um posicionamento. O terceiro, confiar em Deus, não tentá-lo. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Ela usou a inteligência. Ela falou, não, Deus está comigo, eu vou fazer. Não, tem que ser do jeito que Deus quer, da maneira que Deus quer. Porque às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas Deus sabe as formas e o jeito de trabalhar. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Ela toma um posicionamento em jejuar, pede a Deus inspiração, pede a Deus entendimento, porque tem muitas pessoas que colocam assim, vamos usar aqui uma figura de linguagem. Uma pessoa que não crê em Deus estuda para fazer uma prova. E outra pessoa crê em Deus, ora, mas vai fazer a prova, não estuda, não faz nada. Qual será a pessoa que será aprovada? A que não crê em Deus, mas estuda, ou aquele preguiçoso que crê em Deus, mas não lê, não procura estudar para a prova? Deus é justo, mas eu tenho certeza que esse que não crê em Jesus, mas está estudando, e esse que crê em Jesus ora e vai estudar, vai orar, vai pedir a Deus, essa pessoa tenho certeza que vai ser aprovada. Porque tem muitas pessoas querendo colocar tudo na mão de Deus. Faz isso para mim, Deus, e eu vou esperar. Não, tem coisa que Deus quer um posicionamento. Essa lição está falando muito sobre posicionamento de nós, nesse tempo que nós estamos vivendo. Quantas pessoas têm se acovardado? Quantas pessoas não têm se posicionado diante na igreja, na família, por medo? Mas Esther se posicionou. Ela diz, se pereci, pereci. Se morri, morri. Mas ela tomou uma atitude sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Na parte final do verso 3, na Babilônia, 3 judeus haviam demonstrado a mesma fé e disposição.
Está falando aqui dos 3 jovens que foram lançados na fornalha ardente. Eles só foram lançados lá porque se posicionaram não adorar a estátua, não se dobrar as leis mundanas daquele tempo. Então, nós precisamos posicionar. Pode ter levante? Sim. Mas quem está conosco é maior que quem está lá fora. Porque os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Ao nosso redor está Satanás, bramindo como um leão. Ele só brama como um leão, mas ele não é um leão. O leão é o leão da tribo de Judá, que está comigo, está com você nesta noite. Terceiro subtópico, o plano de Esther é entrar na presença do rei e propor um banquete. Primeiro, a prudência e a preparação e ação. Ela vai e toma um posicionamento, porque se ela vai de qualquer forma, com certeza ela ia morrer. Não teria como ela sobreviver. Mas ela chega, ela jejua uma hora, consagra ao Senhor. O Senhor muda aquilo que poderia ser morte em livramento. Ela vai, chega até a presença do rei. Se o rei não levantasse o seu cetro, ela seria morta. Mas quando ela vai, guiada pelo Espírito Santo, ela chega, o rei ergue o seu cetro, ela encosta no seu cetro, e ela ali pode estar na presença do rei. E o rei ali vai e fala com ela, até a metade do meu reino, se você quiser, eu te dou. Ela fala assim, rei, eu só te peço ao Senhor um banquete. E o rei vai no banquete, aí chega, leva a mãe junto. Eu vejo o trabalhar de Deus. Ela podia muito bem falar no primeiro, mas não era o momento de falar. Às vezes tem muitas bênçãos na nossa vida, nós temos perdido, porque nós temos falado antes de Deus mandar falar. Ela vai à presença do rei da primeira vez, não falou nada. Marca outro banquete. Aí sim, ela vai e fala, porque tem coisas que não é no nosso momento, não é no nosso tempo. É no tempo que Deus nos direciona a fazer. Aqui para a parte final, sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes. Quantos de nós temos perdido dinheiro, saúde, paz, sono, por causa de quê? Da precipitação. Hoje nós temos vivido momentos que pessoas eu vou fazer, levanta a cabeça e faz, quebra a cara, podia ter esperado, podia ter pensado. Então toda decisão precisa ser pautada na palavra, tem que pedir a Deus um direcionamento, porque Deus sabe o nosso futuro, Deus sabe de todas as coisas. Segundo ponto do segundo subtópico, entendendo o centro. Assentado em um trono, Assuero viu Esther e estendeu o seu cetro. Já falamos sobre esse ponto. Ele levanta o cetro, aceita ela, ela se apresenta na presença do rei. E ali o rei pergunta a ela até metade do rei. Ela diz, vai almoçar comigo, ele vai, ela vai, convida a Amã vai, e a Amã se acha assim, eu sou tal, eu sou o bambambam, vamos dizer assim. Mas Deus está trabalhando em favor dos seus filhos. O inimigo falou, vou matar, vou acabar, não tem mais saída, mas Deus está trabalhando. No livro de Esther nós não vemos, já falamos isso, o nome de Deus, o nome de Jeová, mas podemos ver o dedo de Deus trabalhando nos bastidores. Então, se a sua vida tem algo que parece que não está dando certo, creia que Deus está trabalhando em seu favor. Terceiro, em sintonia com Deus. Melhor coisa é nós termos sintonia com Deus, termos intimidade com Deus. Deus, quando desce para destruir Sodoma e Gomorra, desce 3 anjos, ele vai e fala assim, eu não posso fazer algo sem comunicar, sem avisar meu amigo Abraão. Isso é intimidade, isso é ter sintonia com Deus, o grandão da Galileia, o Jeová Todo-Poderoso. Então nós temos que criar intimidade com Deus, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Só que às vezes nós estamos querendo, Deus, chega perto de mim, Deus. Mas nós não demos um primeiro passo.
E como eu chego perante Deus? É orando, jejuando, consagrando, vigiando. Precisamos aproximarmos mais de Deus. E era a segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado. Ela espera o segundo banquete para decretar, para dizer o que precisava ser dito. E nós vemos o trabalhar de Deus. Ela vai contra que Amã queria matar ela. Só que, falando assim também sobre vigilância, o seu tio, seu primo Mardoqueu disse para ela assim: não conte em momento algum de qual linhagem, qual tribo você é, qual povo você é. Fique em silêncio. No momento certo você fala. Tem coisa na nossa vida que estamos perdendo porque estão falando fora do tempo. Ela vai e fala ao rei: tem um decreto por aí, o senhor assinou, Amã fez para matar todos os judeus. Então, rei, esse decreto também é para me matar. Aí o rei sai furioso, a Bíblia vai dizer, do seu aposento, e Amã cai nos pés da rainha. No aposento da rainha, vai até... E o rei chega furioso. Amã, você quer matar minha rainha, ainda quer se aproveitar da minha esposa? Manda prender. Aí alguém vai dizer: ô rei, tem uma forca preparada ali para o Mardoqueu ali. O que nós faz com a forca que o Amã mandou fazer? Pega a Amã e põe naquela forca. E tira a aliança, o anel do dedo de Amã e coloca em Mardoqueu. Aquilo que era para a morte de Mardoqueu, para o povo de Deus, se tornou em livramento. Mas se tornou livramento por causa de um homem e por causa de uma mulher. Primeiro passo, ele se humilhou e se posicionou. Deus está para livrar o seu povo, ele precisa de um homem e precisa de uma mulher. E quem sabe possa ser eu e possa ser você. Aqui para o nosso final aqui, o desígnio de Deus são perfeitos. Deus trabalha, às vezes nós estamos orando, está dando tudo errado. Mas para Deus está dando tudo certinho, porque Deus não perdeu o controle de todas as coisas. A providência divina estava agindo. Esther em todos os detalhes. Em todo detalhe do livro de Esther, nós vimos que Deus estava cuidando. Deus estava fazendo o que era certo. Deus estava usando homens e mulheres que se posicionaram para gerar livramento. Posso dizer para você, quem sabe Deus está gerando milagre para a sua família através de você. Só precisa você tomar um posicionamento que o livramento virá sobre a sua casa. Aqui nós partimos para a conclusão. A confiança em Deus depende dele fazer viver experiência extraordinária. E o agir divino se manifesta-se em toda a área da nossa vida. Em todo momento da nossa vida, nós temos que entender que é Deus trabalhando. Até quando está dando tudo errado, nós possamos entender que é Deus trabalhando em nosso favor. É Deus mudando maldição em bênção. Até quando está dando errado, também é Deus trabalhando. Quando está tudo fechado, podemos saber, quando nós estamos posicionados diante de Deus, é Deus preparando para nós o melhor. Aqui, para nós terminar a nossa conclusão, o agir divino manifestou em toda a área da nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perdeu o controle. Só a Ele, glória. Só a Deus nós temos que glorificar. Só a Deus nós temos que reverenciar. Só a Deus nós temos que agradecer por tudo que Ele tem feito na nossa casa, por tudo que Ele tem feito na nossa família. Muitas das vezes, temos perdido as bênçãos do Senhor porque nós só sabemos reclamar, só sabemos murmurar. Pare de murmurar, comece a agradecer. O povo saiu do Egito, só 2 entraram, porque o resto murmurava. Deus dava algo, murmurava. Deus dava outro, murmurava. Queria aquilo. Então seja mais grato a Deus. Seja grato a Deus pela sua família, pela sua casa. Socorro e livramento virá. Mas quando nós confiarmos em Deus e sermos mais agradecidos a Deus,
Deus abençoe a sua vida, que Deus possa te abençoar, que nós podemos buscar mais a presença do Senhor. Deixa essas palavras. Semana que vem, permitindo Deus, estaremos aqui de volta. Deus abençoe a sua vida, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente, que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.